Oi, pessoal, como estão? Aqui é Adriana Pinheiro, da Sensidia, para mais um Sensidia Cast. Hoje a gente conta com a presença do João Tales, do Grupo Ânima Educação. João, como vai? Olá, Adriana. Tá tudo jóia. Primeiro, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui gravando um podcast com vocês. Uma informação relevante aqui, é o meu primeiro podcast que eu estou gravando oficialmente dentro de um estúdio, né? Então, Legal. muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, obrigada por ter aceito. A gente estava ansioso aguardando esse encontro com você. Aqui comigo também temos o Luiz. Luiz, como vai? Gerente de serviços da Sensidia. Acompanha bastante a jornada da Ânima aqui com a gente. E hoje ele veio cooperar um pouco aqui com o nosso papo. Tudo bem, Dri. Bom dia a todos. Bom, como a Adriana mencionou, sou gerente de consultoria na Sensidia. Estou na Sensidia há mais ou menos 3 anos e meio. E hoje é um dia muito especial, né? Dividir essa mesa com vocês. E uma honra estar junto com o João hoje, poder fazer perguntas aqui sobre a jornada digital da Ânima como um todo. Acho que vai ser um papo super legal. Já aproveitando o seu gancho, Luiz, e abrindo aqui o nosso episódio, né? O tema de hoje é educação conectada, como as APIs e os canais digitais têm transformado a jornada de aprendizado dos alunos, né? E aí, João, acho que vale a pena a gente trazer um pouco do contexto do que é o Grupo Ânima, né? Então, é um dos maiores grupos educacionais do país, conta com mais de 400 mil alunos, 7 mil educadores, universidades espalhadas de norte a sul do país. E, certamente, eu vou comentar aqui algumas bandeiras do Grupo Ânima e vocês vão se identificar por já terem estudado, já terem prestado vestibular, enfim, são marcas educacionais muito fortes. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a Embi Morumbi, São Judas. Indo para Minas Gerais, a gente tem UniBH. No Sul, Unisul, Unicuritiba. Algumas marcas de educação executivas também muito conhecidas como HSM, Singularity, Le Cordon Bleu, que muitas pessoas conhecem aí de programas de reality shows. E aí, João, essa capilaridade do Grupo Ânima, né, de ter centros educativos, né, universidades de norte a sul do Brasil. E aí, trazendo aqui para o nosso tema, né, qual que é a importância de disponibilizar jornadas digitais através do uso de APIs para esses alunos e como isso tem mudado a experiência do aluno e o que vocês têm observado, né? Jornadas digitais, marcas com abordagens e cursos, ofertas de cursos bem distintas. Assim. O que vocês têm observado nessa transformação digital com o uso de APIs para esses canais digitais? Legal. O uso de APIs ele é um aspecto, né, uma técnica fundamental, Adriana. Vamos dar um passo para trás e comentar um pouco da nossa... Nós completamos a Ânima, né, completou os primeiros 22 anos de vida, né? Mas assim como uma empresa que não nasceu digital, os nossos sistemas inicialmente eram todos monolíticos, né? Então, nosso crescimento ele foi majoritariamente inorgânico, né, através de aquisições. Muitas das marcas que você mencionou foram adquiridas ao longo do tempo, então você imagina como é que era nossa estrutura tecnológica antes do processo de transformação digital. Então, as APIs eram quase que inexistentes e você não tinha tanto reuso, né? E com aquela característica de ter um único grande time de tecnologia mantendo, né? Os sistemas que eram majoritariamente on-premises, né? Analógico. Com o processo de transformação digital, nós passamos a olhar para os canais digitais de maneira muito mais estratégica, né? Então, fazer um uso mais estratégico de tecnologia, visando o aluno no centro e melhorar a experiência digital. Porque existe uma demanda crescente, né, dos estudantes de uso de tecnologia, do smartphone, né, de canais digitais para estudar. Né? Então, assim como ele estuda, como ele se diverte, né, entretenimento, assiste música, ouve música, assiste vídeos, por que não? Né? Existe quase que uma inércia, né, para que a educação também seja nesses canais digitais. Então, como nós conseguimos distribuir, né, o desenvolvimento das aplicações, garantindo o reuso, uma governança adequada, a maneira com que a gente faz isso é através das APIs. Né? Então, em vez de ter um único sistema, a gente passa a ter vários times com sistemas distribuídos. Como é que esses sistemas se conversam entre si, né? E a gente garante
o reuso, né, e que os processos de negócio sejam executados conforme esperado. Então, as APIs ela tem um aspecto fundamental, estratégico no nosso processo de transformação digital. Quais são os principais canais digitais hoje do grupo? Nós temos muitos canais, né? Mas entre canais de estudo, né? Vamos dividir entre serviços, né? Atendimento e o... Mas acredito que vale também trazer os canais de prestação de serviço, porque está dentro da experiência do aluno, né? Como contratante do curso, enfim, da universidade, né? Isso. Que também ele pode ter um nível de satisfação muito grande na jornada acadêmica dele, mas quando ele precisa ali fazer algum acerto burocrático com vocês, aí é uma outra jornada, né? Você quebra aquela realização dele, né? Internamente nós separamos, né? O que a gente chama de jornada de serviços, né? E a jornada acadêmica, né? Na jornada acadêmica, nós temos, assim, os principais canais, né? Os aplicativos móveis, né? Que hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular, né? Então, os aplicativos móveis e os canais webs, né? Lembrando que dentro das universidades, né? Nós também temos os canais de atendimento presenciais, né? Que, idealmente, eles estão conectados, né? Então, eu fiz um atendimento, fiz uma solicitação via aplicativo, ele tem que, quando eu for lá no site, tem que aparecer. Quando eu for no presencial, né? A pessoa que vai fazer o atendimento tem que ver que Adriano e Luiz fizeram uma determinada solicitação. E no caso de serviços, nós temos inúmeros, né? Então, chatbots, WhatsApp, próprio telefone. Curiosamente, vem caindo bastante a demanda e, assim, os nativos digitais, eles preferem... Não querem falar. Eles preferem um chatbot, WhatsApp, né? Então, assim, o WhatsApp, ele tem se tornado um canal muito importante, né? Praticamente todo mundo tem o WhatsApp, então, e naturalmente as pessoas, preferem, né? Então, assim, o nível de engajamento do WhatsApp, ele é maior do que os demais canais. Tá? Então, na prática, a gente tem... vários canais para prestação de serviços, né? Mesmo telefonia, atendimento, né? Você também pode ir na unidade pedir uma prestação de serviço, tem totens, em algumas das nossas unidades a gente tem totens para autoatendimento, né? Tem os sistemas que controlam o atendimento de fila, né? Caso você não queira usar o totem, não conseguir resolver, nós também temos sistemas que controlam, né, o atendimento presencial e mesmo no digital, né? Nos canais remotos. Perfeito. A gente também tem. Ô, João, com essa variedade de canais, como é que vocês conseguem oferecer uma experiência personalizada para aquele aluno? Eventualmente, para ele não fazer uma ligação para você, entrar numa URA lá com 10 opções e, na verdade, ele só queria a segunda via do boleto, da mensalidade dele, né? Como é que vocês pensam essas jornadas de serviço e também... Acadêmica aí acho que é um capítulo à parte, né? Como é que você personaliza uma jornada acadêmica para um aluno usando, por exemplo, os apps ou os canais web de vocês? Mas o que vocês já fizeram? O que vocês têm no radar de vocês para melhorar essa personalização? Na escala que nós estamos, como você mencionou, né? São 7 mil professores e professoras aproximadamente, né? São 16 mil educadores, sendo que desses 16 mil, 7 mil são professores, coordenadoras e mais de 400 mil estudantes. A única maneira de a gente conseguir ter uma excelência na prestação de serviços na vida acadêmica é com tecnologia, né? Porque nós somos super capilarizados, tanto no ensino presencial quanto no ensino digital, né? Então, o uso intensivo de tecnologia é uma dos componentes chaves, né? Na parte de atendimento um bom sistema de CRM e a gente está, nesse exato momento, fazendo o rollout de um sistema de omnicanalidade, onde, independente do canal que você optou por ser atendido, tá? Do lado do atendente, dos próprios sistemas tecnológicos, você vai ter uma visão unificada. Então, você pode abrir uma chamada de WhatsApp. Do nível de serviço para aquele aluno, não importando se é um nível de serviço acadêmico ou prestação de serviços tradicionais, né? É isso, mas assim, um componente-chave na escala que nós estamos, presença geográfica e na escala de pessoas, sem o uso intensivo de tecnologia, isso é muito difícil você conseguir alcançar, a não ser que você tivesse um exército de pessoas para conseguir fazer esse atendimento, né? Então, assim, como é que a gente faz para equilibrar o número de pessoas para atender a escala que nós estamos? Então, uso de tecnologia. Então, sempre que possível, autoatendimento. Então, assim, você tem um app, você tem canais digitais. Quanto mais a pessoa puder se autosservir, que é até um desejo, né? Sim. Hoje em dia, você pensar os nativos digitais, eles não querem pegar uma filha, eles querem se virar. Deixa eu me resolver, me dá um canal digital para que eu consiga emitir a segunda via do boleto, pegar meu diploma, sabe, esclarecer uma dúvida, sem ter que ficar esperando você ter que necessariamente falar com alguém. Então, isso é até um desejo dos nativos digitais, né? Então,
A tecnologia, ele é um componente estratégico fundamental para trabalhar na escala. E as APIs, né? Assim, imagine, né? O que está por trás disso não é um único sistema, né? Imagina, vários. são mais de 20 anos. Não é um único sistema e não é uma única marca. Dependendo da marca, e você tem jornadas que vocês precisam fazer adaptações, né? Então, a engenharia por trás de tudo que acontece ali de serviço para o aluno, ela é extensiva, né? É muito É extensiva. uma matriz, Complexa. assim, bem extensiva, É né? uma matriz extensiva. Então, assim, o grande desafio é como é que, com uma gama, né? Um número de sistemas muito grande, como é que a gente faz para trazer essa complexidade para dentro, né? Para fazer com que a qualidade do serviço acadêmico ela seja simplificada, né? Então, assim, tirar a carga cognitiva dos nossos estudantes, né? E vamos abraçar a complexidade. Então, a gente traz a complexidade para dentro dos sistemas, dos processos e tenta fazer com que essa complexidade ela não apareça na jornada dos nossos estudantes, né? Então, João, acho que vale até abrir um capítulo aqui, Luiz. A gente está falando de canais digitais, acho que é inevitável a gente falar da jornada híbrida, né? Do aluno que tem ali ou um curso híbrido presencial mais EAD ou, eventualmente, um curso 100% remoto, né? Como é que a Ânima observa, assim, se posiciona em relação à oferta de cursos EADs ou híbridos nesse momento? Nós, durante muito tempo, né, nós apostamos muito na hibridez, né? Então, você olhar o histórico da Ânima desde 2013, na nossa abertura de capital, nós sempre acreditamos na hibridez, né? O componente presencial, ele é muito rico, né? Para desenvolver habilidades não conteudistas, né? Então, desde sempre nós apostamos na hibridez. A pandemia foi um desafio para nós, né? Porque nós não tínhamos o EAD, né? Assim, o ensino digital. Hoje nós chamamos de ensino digital, né? Porque a nossa proposta não é só entrega de conteúdo, e sim, né? O desenvolvimento de habilidades, né? Encontros síncronos, trabalhos acadêmicos. Tem uns projetos acadêmicos muito bacanas que mesmo no ensino digital a gente consegue entregar e oferecer experiências de aprendizagem diferenciadas, né? Então, a nossa proposta de valor, ela sempre tem esses encontros, né, para oferecer experiências de aprendizagem personalizadas, experiências de aprendizagem diferenciadas, projetos acadêmicos, muitos deles ligados, né, ao mercado de trabalho. Então, nós temos o que a gente chama de unidades curriculares, que seria quase uma disciplina, né? E algumas dessas unidades curriculares, que nós chamamos de duais, elas pressupõem a participação em projetos da vida real. Então, nós temos parcerias, independente da área de conhecimento, na área de tecnologia, com players de tecnologia, na área de saúde, com hospitais, clínicas de fisioterapia, em direito, com escritórios onde os nossos estudantes eles participam de projetos na vida real. Qual que é o intuito, né? Você ter, né, aprender a teoria, né, o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, através dos encontros síncronos ou de projetos na vida real, você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, isso aqui é uma grande diferença e te aproxima do mercado de trabalho, né? E acho que é indiferente, né, da proposta de ser um ensino híbrido, porque esses encontros, essa experimentação do aprendizado que você está tendo na vida real, acho que nas nossas formações, a gente teve isso talvez com um nível pouco avaliado na época, né? Com A certeza. gente reflete aqui as nossas graduações. Acho que colocar esse desafio de oferecer experiências presenciais por conta do curso ser híbrido, na verdade, lá no passado a gente já precisava disso também, né? No modelo tradicional que a gente acabou se graduando, já precisava disso também. Dri, eu vou pegar um gancho na pergunta ali sobre a visão centrada no aluno, tá, João? Você mencionou nesse papo que é assim, um propósito da Ânima, ter o aluno no centro, né? E também todo o conteúdo que a gente absorve da Ânima na web, isso é muito claro, tá? Como é esse processo de entender qual a dor do aluno naquele momento, quais são as necessidades dele, o que está funcionando bem também, né, há de ser avaliado, e traduzir essas necessidades em implementações técnicas, em tecnologia. Como isso é feito na Ânima? Como que você participa também de tudo isso? Legal. É o desafio, acho que de toda empresa que tem o tamanho, né, e a capilaridade da Ânima. A decisão de colocar o aluno no centro foi um dos pilares do nosso processo de transformação digital, né? Então, a ideia de ser centrada no cliente, né, no caso, os estudantes são os nossos clientes, foi um dos
das premissas do nosso processo de transformação digital. Como é que a gente faz isso, né? Então, toda e qualquer iniciativa, a gente tem que trabalhar com dados. Então, muitos dos nossos canais, como a Adriana mencionou, tem um processo de feedback, por exemplo. Então, você está usando uma plataforma, você pode, a gente chama isso de sistemas de detecção de furacão, né? Então, assim, são os canais mais quentes que nós temos para identificar um problema. Então, touchpoints, né? Então, qual que é o engajamento dos nossos estudantes no sistema de atendimento? Qual é o engajamento dos estudantes nos sistemas acadêmicos, né? Com que frequência eles estão acessando? Qual que é o tempo que eles estão permanecendo? Eles estão fazendo, né, todas as atividades, estão fazendo as provas, estão fazendo tudo que o nosso corpo docente solicita. E segundo, são feedbacks, né? Então, assim, boa parte, praticamente todos os nossos canais têm a chance de você mandar um feedback para aquele canal, né? Seja uma nota, se a pessoa está satisfeita, não, até um comentário. Então, assim, os nossos times, eles olham para isso com muito carinho. Isso aqui nos ajuda em pelo menos 2 aspectos, né? O primeiro é identificar problemas de maneira muito rápida. Então, em vez de esperar, né, os canais de atendimento chegar reclamações de que determinado canal não está funcionando, estou tentando fazer uma prova e não estou conseguindo. Então, primeiro, né, muito monitoramento das estruturas, né? Então, o que antigamente chamava lá de NOC, SOC, né? A gente tem um Business Operation Center, que assim, a gente fica olhando para as métricas, principalmente quando a gente tem grandes eventos como provas, vestibulares, né, entrega de documentação, rematrícula, a gente monitora esses canais para ter certeza de que todos os sistemas, né, vamos assim dizer, estão funcionando conforme esperado. Mas ainda assim, então, está tudo funcionando bem, só que a gente está recebendo feedback em massa dos estudantes. Então, assim, antes mesmo de a gente começar a receber ligações, receber chamados, chatbots, a gente já consegue saber que tem alguma coisa acontecendo por conta desse... Então, assim, daqui a gente consegue ser muito proativo, né? Nesse caso, reativo, mas de maneira muito rápida, e o outro feedback, né? Então, assim, através desses canais, a gente recebe, sim, muitos... Temos pesquisas também, mas, assim, esse é um canal onde, mesmo sem a pesquisa, a pessoa pode se manifestar para passar um feedback sobre aquele canal. Eu acho legal, mas seria legal ter um link aqui, seria legal ter uma opção assim, assado, ó, não está legal essa interface, esse botão está sobrepondo o conteúdo. Então, esse feedback também é levado em consideração para que a gente faça melhoria contínua, né? E de maneira agendada, até porque a gente tem as pesquisas, né, algumas delas até regulatórias, que são coletados feedback de maneira mais estruturada. Então, a gente tem ali pelo menos 2 vezes por ano, feedback, um grande processo de feedback, né, as avaliações institucionais, que a gente coleta tanto o feedback dos serviços, quanto percepção de marca, quanto a qualidade acadêmica. Tá? Além dos próprios mecanismos do MEC, né, o ENAD, que é um grande termômetro de qualidade acadêmica, né? Então, todos esses dados, que no fundo, o que está por trás são dados, né? Então, nós capturamos esses dados e utilizamos esses dados para melhoria, tanto de atendimento quanto das plataformas. Então, percebemos então que não é só o feedback que o aluno dá, mas todo o comportamento dele ao longo dos canais, né? Então, tudo isso é levado em conta para tomar as melhores decisões técnicas ali de qual vai ser a próxima prioridade, né? E como fazer a implementação em si. E aí, então, João, baseado nos feedbacks então atuais, o que a gente pode esperar de inovação na Ânima, né? O que vem aí de novidade nos canais digitais? O que o aluno pode esperar de próximos passos aí quando envolve tecnologia? Futurologia tecnológica é sempre um a gente grande pode ir desafio. embora, né? Bom, a gente está no momento de abertura do ano, né? Então, certamente você já tem um plano de trabalho roadmap aí até dezembro, né? Isso. Acho que uma outra coisa você pode antecipar aqui para a gente. E aí os alunos depois vão bater lá na porta e perguntar, cadê aquela melhoria, né? Uma coisa é certa, né? Nesse momento, né? Assim, estamos gravando aqui em dezembro, né? De 24. Tem um tema super presente na comunidade tecnológica, você vai em eventos, né, que é IA generativa, né, inteligência artificial generativa. Que nós temos, sim, vários casos de uso, né, que visam melhorar a experiência dos estudantes, né, então, certamente, nós teremos casos de uso, aplicabilidade de IA generativa visando melhoria da experiência de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o que isso quer dizer, né, Luiz? Personalização das trilhas de aprendizagem, né? Então, assim, hoje nós fazemos personalização com o uso de tecnologia, mas a gente sabe que o custo, né, exige um esforço muito grande, exigem
A gente sabe que os projetos de IA clássica, eles têm ciclos de vida maiores, né? Envolvem muitas disciplinas, e com IA generativa esse custo e o tempo diminui bastante. Então, a gente consegue testar algumas hipóteses na área de maneira muito mais rápida. Então, a personalização da jornada de aprendizagem, ele é um processo que a gente está visando com os de IA, tá? Mais especificamente a generativa, né? Os processos de atendimento, né? Ter, então, um chatbot, que o aluno possa conversar com o conteúdo, ele possa conversar com os vídeos, ele possa ter acesso aos resumos, pedir um quiz, pedir flashcards. Então, isso já era possível, mas a gente sabe que os ciclos eram longos e custosos, né? Então, com essa nova tecnologia, né? O custo para que a gente faça isso cai muito. Isso aqui, de novo, melhora a experiência de aprendizagem, torna muito mais personalizada, porque eu posso fazer perguntas, né? Posso ter o meu resumo, posso ter as minhas questões diferentes da sua e da Adriana, né? E os mecanismos de feedback personalizados, né? Então, assim, nosso objetivo é oferecer experiências educacionais engajantes, que ajudem você no seu processo de formação, né? Você desenvolver as competências necessárias para a sua profissão, para que no futuro você consiga se empregar. Então, a gente acredita muito que o feedback, ele é muito importante, né? Então, como é que você consegue esse feedback? Através dos professores, professoras, né? Então, assim, nós acreditamos muito, a nossa premissa é os professores fazem parte fundamental do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eles vão continuar. Então, assim, a tecnologia, né? E ela vem muito, os copilotos, né? Então, assim, nós teremos os copilotos para os professores, professoras, visando, né? Identificar cada um dos gaps dos nossos estudantes, e a mesma coisa para os estudantes, né? Os copilotos ali para que vão fornecendo feedback. Então, o processo de feedback personalizado, individualizado, também é algo que a gente vem trabalhando bastante para melhorar a qualidade acadêmica. Até vou pegar um gancho no que você falou, João. A gente olha muito o uso de IA, especialmente a generativa, sob a perspectiva de como é que o aluno vai usar isso como ferramental, né? Então, a própria trilha personalizada já é uma ferramenta que vai estar disponível para eles, e isso, obviamente, tem um amadurecimento na linha do tempo. Mas e a perspectiva do educador? Né? Você comentou sobre o feedback personalizado. O que mais que vocês estão discutindo lá com os educadores de uso de IA para ajudar, por exemplo, na criação de conteúdo, na celeridade de trabalhar algumas, inclusive rotinas administrativas dos professores, né, dos educadores? O que mais vocês estão discutindo sobre a perspectiva do educador com o uso de IA lá? Tem bastante casos de uso, né? A gente está vivendo um momento de que a IA, ela é quase a panaceia para todos os problemas, né? Mas de maneira muito objetiva... Eu vou puxar uma pergunta sobre isso, inclusive, na sequência. Mas de maneira objetiva, assim, quais são os casos de uso práticos, né? Alguns deles já em operação, que a gente vem ajudando, né, os nossos docentes no processo de formação dos nossos estudantes. Então, um deles são o uso de IA generativa para correção de questões, né? Então, assim, o nosso processo, nós temos, né, de maneira muito resumida, né, durante os processos de avaliações objetivas, questões abertas, né, como redação, e também um projeto, né, que a gente chama de A3, tá? Mas basicamente é um projeto sempre específico para a área de conhecimento. Então, um projeto de direito é diferente de tecnologia, diferente de saúde, diferente... ele varia de área de conhecimento para conhecimento. Nas redações, até então os professores tinham que corrigir, né, ler o texto, sempre ver a questão de referência, passar um feedback personalizado e conceder uma nota para os estudantes, né? Então, assim, a IA, ela nos ajudou muito no quase que gerar uma sugestão de nota. Então, lembra que sempre os nossos docentes fazem parte do processo. A gente sempre tem o humano no loop, né? Na aplicação da tecnologia. Então, o professor recebe uma sugestão de nota a partir da resposta e um feedback personalizado. Ele revisa, né? Então, o professor ou a professora faz a revisão e submete. Isso aqui proporcionou uma redução gigantesca no tempo necessária para a redução, além do próprio processo de feedback personalizado, né? Então, cada estudante recebe um feedback. Então, isso aqui ajuda tanto os nossos docentes quanto os nossos estudantes. E no processo de planejamento, Adriana, é muito, assim, uso de IA para ajudar na concepção do plano de ensino, uso de IA na concepção do conteúdo, né? E sempre, nós temos uma abordagem sempre gradativa, né? Então, toda e qualquer iniciativa, como é uma tecnologia nova, está todo mundo aprendendo, para a gente tomar cuidado com as alucinações, começa sempre em pequena escala, né? Então, sempre pega uma turma, uma pessoa, um conjunto pequeno de pessoas, vai, testa numa pequena escala, vamos aprendendo, né? Porque, assim, tudo muito novo, então, qual que é o comportamento? Os resultados são, sabe, de fato, isso está ajudando, né? Os nossos está ajudando os estudantes. Quanto custa isso, né? Porque lembra que a nossa escala é gigantesca e a gente vai expandindo gradativamente. Então, todos esses casos,
né? Eles estão em diferentes níveis de maturidade e a gente sempre começa pequenininho. Tem coisas que ficam pelo caminho, a gente aprende, fala, isso aqui é super legal, só que não é o momento, porque ainda no gera resultado ou está muito caro para a nossa realidade. Mas a gente tem tido sucesso com algumas iniciativas, tanto para redução de custo quanto para melhoria, né, de experiência dos docentes e discentes. E aí, pensando em adoção, né, o ambiente acadêmico é um dos ambientes mais legais de observar a variedade geracional, né? Porque a gente tem a geração Z sendo ensinada pelos millennials, pela geração X, eventualmente por um doutor da geração Y. Então, como é que você bota a tecnologia na mão de quem vai ensinar e de quem vai aprender? Isso vai ser, no final das contas, vai gerar um produto positivo, né? Um aprendizado de qualidade. Assim, no ambiente corporativo, a gente observa bastante isso, mas no educacional deve ser lindo de observar isso, né? Essas diferenças geracionais é interessante, mas pegando um gancho aqui só para falar um pouco de agente, assim, essa nova geração de tecnologia ela tem uma particularidade que é bem curiosa, que é inteligência artificial era um tema que todo mundo sabia que existia, todo mundo já tinha ouvido falar, mesmo quem não era necessariamente da área de tecnologia, né? Só que era um tema que estava ou nas grandes faculdades ou em grandes empresas de tecnologia. Todo mundo sabia que o Google, Microsoft, Netflix, Facebook usavam. O que aconteceu com a concepção da IA generativa? E mais especificamente aqui o nome é o ChatGPT, né? Esse tema saiu do rol das grandes empresas e faculdades e foi para a mão de todo mundo. Se popularizou, da noite para o dia, todo mundo, de graça, podia ter acesso à inteligência artificial. Então, assim, foi esses pontos de inflexão tecnológicos que a gente tem na história, né? PC, internet, smartphone. Se pensar, a prensa foi um dos primeiros, né? Então, você tinha... O primeiro aspecto de democratização de conhecimento foi a prensa, em 1400. Então, como é que você entrega conhecimento impresso num livro para uma pessoa? Agora, você entregou uma tecnologia de alta potência na mão de um rapaz de 17 anos. Né? E é curioso, porque o que nós observamos? Nós monitoramos isso, né? Mesmo sem necessariamente uma instrução muito grande, os professores estão utilizando a tecnologia para ajudar na produção de material, nas aulas, na elaboração de aulas, e esclarecimento de dúvidas, enfim. E o mesmo acontece para os estudantes. Tá todo mundo, principalmente o público nativo digital, eles têm mais facilidade, né? Então, assim, é uma tecnologia que ela saltou, a adoção foi muito rápida, né? Tem aquele gráfico interessante que mostra que num curto espaço de tempo, acho que foram 6 meses, assim, a gente teve do desconhecimento... Para 1 milhão de usuários, né? Até então, tirando o Threads, né, que veio depois, foi o maior, a adoção mais rápida, né? Atingiu 1 milhão de usuários no menor tempo da nossa história. Então, assim, essa tecnologia específica, ela tem uma série de curiosidades que diferem de outras tecnologias, né? Que entravam pelo mundo corporativo, tinha que ser liberado pela TI. Aqui não. Aqui foi para o B2C, né? Para o mercado consumidor direto. Então, isso é curioso, né? É de ser estudado e a gente vem acompanhando bem de perto esse movimento, porque ele tem impacto, né? Ô, João, ainda nesse tema, curiosidade nossa, como é que vocês estão lidando com o tema de plágio? Porque o tema de plágio dentro de uma instituição, ele era muito forte na nossa época, né? Com o uso de Google, né? Porque a gente fez a migração, né? De uso de livro em biblioteca para uso de PC, computador portátil em casa. Uso de Google já era um desafio para a gente para criação de texto, né? E agora, como que os professores lidam com isso? Vocês observam que os alunos estão usando esse ferramental da melhor maneira? É um grande desafio, né? Do mesmo jeito que o Google trouxe um novo desafio, né? Porque o plágio, ele sempre existiu, mas sem o Google... A gente tem observado já, eu estava até ouvindo esses dias um conteúdo, já tem artigo acadêmico com coautoria de IA. Então, assim, transcendeu, né? A gente está achando que o uso está ali para o aluno que está fazendo resumo, que está fazendo trabalho acadêmico, ou eventualmente para o professor que está gerando conteúdo, enfim, está lá no trabalho acadêmico. Qual que é a nossa estratégia? A gente tem, com o uso de tecnologia, para detectar o plágio, né? Então, assim, sempre fica a critério dos docentes. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós temos tanto o que a gente chama de plágio interno, que é dentro ali de um grupo, né? A gente, a partir de tecnologia, detectar que existe a possibilidade de plágio, né? Então, assim, o algoritmo sempre entrega para o nosso docente. Tem
75% de chance disso aqui ser igual. O João copiou o trabalho da Adriana. Então, ele mostra lá quais são os trechos e o docente sempre tem a opção, né, de considerar que aquilo é um plágio ou não. E de fazer a avaliação mais criteriosa, né? De avaliação mais criteriosa. Porque, às vezes, é uma resposta que, de fato, né, dependendo da avaliação que você está fazendo, a resposta não objetiva. vai ser... Imagina aqui, programa de computador, exemplo, né? Muito provavelmente vai ser muito parecido, né? Se for um programa simples, faz o algoritmo meio de e soma. o fim vão coincidir, certamente. Vão coincidir bastante. Então, assim, sempre fica a critério do docente. E o plágio externo, ele através também de tecnologia, a gente consegue detectar, né? Seja no trabalhos acadêmicos, seja a pessoa pegou uma receita de bolo ou uma letra de música, a própria tecnologia ajuda a gente com isso. Mas é um grande desafio, né? João, quais são os critérios para saber se a pessoa enviou a resposta usando um dos GPTs da vida, né? Então, assim, esse é um belo desafio. É um belo desafio, porque assim, já existem várias ferramentas que fazem isso, né? Para detectar. Mas é uma corrida armamentista, né? Porque, assim, primeiro que esses modelos evoluem muito rápido, você tem muitas opções, então, assim, isso aqui funciona com Player A, né? Com modelo GPT, mas se for lá para o Claude, se for para o Perplexity, já não pega. Então, assim, aí, esses modelos vêm evoluindo muito rápido, né? Então, assim, acaba que é um desafio, é um grande desafio, né? Acho que ninguém conseguiu chegar num... Acho que vale mais o aspecto de conscientização de que é uma ferramenta para ser um copiloto mesmo. Enquanto a gente tiver isso como uma ferramenta de execução, tanto do aluno ou quanto dos educadores, não vai ser dado o melhor uso, né? Porque essas ferramentas têm um contexto, têm um viés, tem um nível de indexação de conteúdo ali que embora seja amplo, ele é limitado, né? E aí a gente tira um aspecto que é o que, pelo menos na minha experiência, assim, que a vida acadêmica proporciona muito, que é de criatividade, né? Como que a gente lida com isso, né? E coisas plagiadas não elevam a gente para outro patamar, né? Tem essa discussão super rica, ampla. Vou pegar ontem eu participei de uma conversa, de uma live sobre... Era um advogado falando, né? Que ele tem pego muito material que claramente foi produzido sobre o GPT com erros... Clássicos, assim, né? Tudo indica, a pessoa pegou... Tem um erro clássico com o GPT que é: até onde vai o meu conhecimento, atualização do meu conhecimento? Essa frase, assim, é uma das que você bota na busca em alguns materiais, e às vezes os materiais que deveriam ter sido supostamente revisados, tem lá esse tipo de frase. Um ser humano não escreve até onde o meu conhecimento foi atualizado, né? Não, e até se o ser humano utilizar da resposta do chat GPT, por exemplo, e complementar a resposta na sequência, a escrita ela é diferente, as palavras mudam, né? Então, ela perde a consistência, né? Acho que a resposta perde um pouco da consistência. E aí vem a uniformidade da linguagem digital, né? A gente tem linguagem cultural, né? Linguagem artística. A gente tem vários tipos de linguagens imersos na nossa personalidade. A linguagem digital que esses GPTs geram, elas são... Se você ler, tem uma uniformidade ali, né? Então, mas tem evoluído muito rápido. Tem evoluído muito rápido, que é curioso / assustador. E um outro aspecto super legal saiu lá no Radar de Tecnologia da ThoughtWorks, né? Que é um paper que é publicado acho que 2, 3 vezes por ano. E já tem alguns estudos quantitativos, né? Porque, assim, dentro da área de tecnologia, né? Você tem os copilotos, né? GitHub, da Amazon, né? Da Microsoft, que têm ajudado muito os times técnicos. Né? Então, assim, isso tem sido amplamente utilizado e a gente começa a ter massa crítica de dados para ver o verdadeiro impacto. Né? Porque, assim, não é tão simples você medir o impacto de produtividade diretamente, né? Geralmente a gente usa alguns proxies, né? Mas tem alguns estudos quantitativos que apontam para o aumento de produtividade, porém, alguns outros estudos que estão mostrando alguns problemas oriundos. Mesma coisa lá da história do advogado, né? Então, as pessoas estão pedindo para esses copilotos produzirem código, existem alguns números que indicam que as bases de código estão crescendo muito, que pode ser alguns problemas de design, de não ter abstrações, que a gente está simplesmente perguntando, não estamos criticando, estamos aceitando a primeira resposta e submetendo aquele código lá para uma revisão. Então, assim, quem tiver curiosidade, dê uma olhada no relatório. Ainda são números iniciais, mas que mostram que é o que a Adriana comentou. Sempre assim, pode ser que o copiloto veio para ficar, né? Ninguém tem dúvida de que essas ferramentas veio para ficar, mas ainda existe a necessidade de uma crítica, né, do que está sendo entregue, né, a partir do prompt, né, ele te entrega uma resposta, seja no exemplo, nesse caso de direito que eu vi, e agora a gente começa a ter alguns dados,
que apontam para que pode ser que a gente está criando um outro problema. Estamos resolvendo um problema inicial de produtividade, mas a gente pode estar criando outro problema a longo prazo. Qualidade de código, né? Manutenibilidade. Então, ainda é cedo, né? Ainda é cedo, sim, mas essas ferramentas certamente vieram cedo e evolui rápido, né? Ainda no assunto da IA, o ano passado a gente começou a falar muito de IA. Então, ainda estamos no hype, né? Por assim dizer. Então, no Apix desse ano, a gente falou muito de IA, vamos continuar falando, né? E aí, como você mesmo mencionou, vira uma discussão que a IA pode ser a solução para tudo. E aí, isso eu acho que inicialmente gera uma dúvida muito grande para as empresas, que é aonde eu vou, que dor eu vou resolver com IA? Aonde eu vou primeiro? Né? Então, tá todo mundo usando IA, a IA pode me ajudar muito, eu sei, mas são várias possibilidades que eu tenho aqui de utilizar a IA para resolver meus problemas. Como a Ânima conseguiu tomar as decisões para encaixar o uso de IA para resolver seus problemas? Aí foi uma decisão pautada em porcentagem de eficiência, de ganho de eficiência, foi uma decisão pautada na maior dor, foi uma decisão pautada na fruta baixa, por exemplo. Como que foi esse processo de decisão? E aí engatou outra pergunta que você teve que utilizar de convencimento para conseguir utilizar a IA dentro da Ânima, né? Nas equipes da Ânima para implementações técnicas, né? Porque certamente vocês já tinham um backlog de desenvolvimento, um roadmap já estabelecido. E vocês iriam resolver de alguma forma. E aí entra uma IA que concorre com isso. Então, houve ali um momento que você teve que convencer as equipes também de utilizar. Legal. Belo desafio e certamente um desafio de muitas empresas, né? Eu vou responder não necessariamente na ordem. Então, assim, foi difícil o convencimento? Não pela característica que eu comentei. Como as pessoas, todo mundo começou a ter acesso e eles vislumbraram a possível aplicabilidade, né, do próprio GPT para resolver um problema do dia a dia, né, na área de negócio, muitos dos casos, eles são trazidos pela própria área de negócio. Porque assim, estou usando isso em casa, estou usando isso na minha vida pessoal, estou usando, sabe, a minha conta aqui para ajudar a resolver os problemas, sabe, do meu dia a dia. Então, chegava lá para os times de tecnologia e falava, usem isso aqui para me ajudar. Então, tanto no nível operacional, quanto no tático, até o conselho, eles já, mesmo as pessoas não de tecnologia, sugeriram o uso, né, dessa tecnologia. Então, aqui é óbvio que o próprio time de tecnologia conseguiu identificar possíveis casos de uso para a aplicação da tecnologia. Né? Então, assim, João, mas se tem tanta gente sugerindo, como é que você faz para, sabe, priorizar, para saber as escolhas, né? Assim, o desafio não é nem a escolha, né? As renúncias que vêm junto com a escolha. Nós criamos, primeiro, uma estratégia, né? Então, assim, quais são as nossas diretrizes? Uma vez que apareça, né? E aí, respondendo, como é que a gente fez para priorizar? Então, nós definimos uma estratégia. Então, assim, a gente tem uma premissa e 3 usos estratégicos de IA, que é melhorar a experiência de aprendizagem. Né? Então, assim, qualquer projeto, chegou uma ideia, a gente roda esse algoritmo, né? Se aplica numa dessas 3 categorias. Então, primeiro, melhoria de experiência de aprendizagem. Segundo, eficiência operacional, produtividade e redução de custo. Terceiro, novas receitas. Então, assim, e a premissa, né, importante, sempre ter um humano no loop. Então, assim, nós não vamos trabalhar com substituição de docentes, por exemplo, com uso de tecnologia. Então, sempre que chega um caso de uso, a gente vê se enquadra, né, se atende essa premissa e se ela se enquadra numa dessas 3 categorias. Né? Então, isso aqui ajudou muito. Né? Então, ter essa estratégia escrita e divulgada ajudou bastante até a fazer filtros para ajudar na priorização. Então, assim, chega uma pessoa que, tem um robô aqui que vai substituir professores. A gente fala, legal, muito bacana, mas isso aqui não faz parte. A gente não quer fazer isso aqui porque não faz parte da nossa estratégia. Tá? Então, isso ajudou bastante. Então, assim, tem um documento que escreve isso, o próprio documento, a política de IA, né? A parte ética, né? Isso também ajuda bastante, Luiz. Foi bem importante. E a capacitação, né? Porque, exatamente como você falou, como o tema ele se difundiu muito rápido entre as pessoas não técnicas, lembra aquilo que a gente comentou, né? A IA virou a panaceia para todo e qualquer problema. Então, tem uma instrução, nós também colocamos na nossa universidade corporativa cursos
para mostrar como a tecnologia funciona, quais são os limites, o que ela faz, o que ela não faz, porque assim, tem aí, sem muito techniquez, né? Isso, explicar para as pessoas orientar mesmo. qual é a aplicação, o que a tecnologia realmente ela se propõe, o não determinismo, né? Porque assim, aquela história de que você pode fazer a mesma pergunta 2 vezes, pode ser que você tenha respostas diferentes. Pô, para quem está acostumado com computação, você quer fazer uma conta, por exemplo, pô, peraí, mas você está me falando que 2 mais 2 às vezes pode ser 5. Então, assim, isso aqui essa instrução ajuda muito as pessoas a entenderem quando a tecnologia pode ser utilizada e quando é computação clássica mesmo. Aí aqui, esse problema aqui que eu quero resolver, ó, eu achava que inicialmente era IA generativa, mas na verdade é um problema de computação clássica, né? E aí a gente observa assim, com esses 3 critérios centrais, né? Experiência de aprendizado, eficiência operacional e novas receitas, está amarrado com o planejamento estratégico da empresa. Então, não é o uso da ferramenta em si, né? É o atendimento de pontos estratégicos para o negócio da Ânima. A gente observa e a gente participa de bastante rodas de discussões a respeito de adoção de IA e, de fato, o caso de uso chove, né? E aí a gente observa, em especial, né, uma certa expectativa ali do board de adotar IA e não essencialmente ligado à estratégia da empresa. Então, é aquele tipo de investimento que, no final das contas, vai sair mal falado, né? Ou a equipe executou de uma forma que não elevou o negócio, né? E aí, a gente trazendo isso para o panorama, né, desafios e oportunidades. Você tem uma dimensão assim de quais são, obviamente você tem, né, os desafios principais quando você pensa em adoção de tecnologia, pensando nessa capilaridade, nessa amplitude de educadores e corpo técnico da Ânima. Quais são os principais assim desafios que vocês observam na hora de implementar uma tecnologia, independente se é IA ou se é algum outro ferramental? Como que é o change management dentro de um grupo tão grande, capilarizado, com várias bandeiras vindas a partir de aquisição, que carregam sua bagagem cultural, né? Como que você, na área de tecnologia, lida com isso? Assim, nós temos... Eu creio que não é um desafio só da Ânima, né? Então, hoje, se a gente olhar quais são os negócios que conseguem entregar serviços, no nosso caso, somos uma empresa de serviço, né? Sem tecnologia nessa escala. Né? Então, assim, é difícil você mencionar, listar aqui, mesmo no nosso dia a dia, né? Pense em nós como consumidores, quais são os serviços que a gente consegue consumir sem uso de tecnologia. Então, isso coloca eventualmente um cabeleireiro, mas você já tem um aplicativo ali. Já tem um aplicativo para agendar. Para agendar, exato. Então, assim, é difícil a gente conseguir listar, né? Mesmo serviços básicos, como, imagina, energia, né? Água, internet, você já tem uso muito intensivo, porque também tem uma escala significativa. Então, isso coloca bastante pressão. Então, assim, acho que o primeiro desafio é, assim, as escolhas, né? Dentro de todas as possibilidades, tudo que a gente pode fazer, o que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois, e lembra que cada uma das escolhas traz consigo um monte de renúncias, né? Então, assim, existe um desafio de priorização, e é como você mencionou, Adriano, isso tem que estar alinhado com a estratégia, né? Porque é natural, como a tecnologia está fazendo cada vez mais parte da estratégia das empresas, você tem muita coisa para ser feito e, obviamente, os recursos são limitados, né? São finitos. Boa. Então, o primeiro realmente é você fazer as escolhas baseadas na estratégia. Segundo é como isso é feito, né? Então, assim, existe uma necessidade de sermos mais ágeis, né? Então, óbvio que, assim, nós diria que a gente tem 2 abordagens, né? Uma abordagem de experimentação e uma abordagem de projeto. Se eu quero fazer algo que eu já sei, então, mudar um sistema, mudar o RP, implantar determinado sistema, isso aqui não tem muito segredo, né? É um projeto, começo, meio e fim. Então, aqui é a disciplina, né? É a disciplina de conseguir ter um bom planejamento e fazendo um acompanhamento para que você atinja o objetivo do projeto. O outro eu acredito que eu consigo fazer um feedback super personalizado, sabe? Efetivo em custo, né? Que cabe no nosso bolso e que realmente vai gerar valor para os nossos estudantes. Essas iniciativas que a gente chama de hipóteses, você tem um processo para que a gente consiga testar. Então, assim, como é que você faz para criar uma cultura e ter uma estrutura tecnológica que você consiga testar essas hipóteses, né? Começando pequeno, né? Porque você não vai testar um negócio desse, principalmente coisas que são um pouco mais arriscadas, né? Numa escala, né? Você não vai de 0 a 100 muito rápido. Você começa, né? Você gera ali um pequeno grupo, né? De pessoas
Isso tanto para os docentes, né? Quanto para o público administrativo, quanto para os próprios estudantes, né? E aí você vai testando isso. Você criar essa cultura, né, numa empresa que não nasceu nativamente digital é um desafio. Né? Para quem é nativo digital, isso aqui é óbvio, né? Para quem trabalha com produtos digitais, isso aqui não existe um outro mundo além desse. Testar em pequenas amostras e pivotar ou descartar tá ali na sprint da próxima semana, né? Exato. Isso para quem é nativo digital, para quem não é digital, isso aqui é óbvio, né? As pessoas não conhecem outro jeito de trabalhar. Mas para nós que não nascemos, isso aqui é um desafio e a gente acredita muito nessa abordagem quando a gente está falando de testes de hipótese, né? Porque você erra mais rápido, né? Você não fica trabalhando 2, 3 anos num projeto para descobrir que aquilo não... Ou a realidade mudou, o regulador mudou, o cenário macroeconômico mudou. Então, assim, isso aqui permite, né, que o próprio negócio vai acompanhando. Então, você tem um desafio de convencimento para as pessoas que não estão acostumadas com esse modelo, né? Mas quando as pessoas de negócio percebem, né, isso aqui é encantador, que aí realmente você consegue... Mas, assim, isso não elimina o desafio das escolhas, né, da priorização, porque seja IA, seja sem IA, sempre temos muitas ideias a serem testadas. As questões antagônicas, né, desafios, e aí, inevitavelmente, vem as oportunidades, né? E aí eu vou jogar aqui uma pergunta de futurologia, né? Você já é da área de tecnologia, você está acostumadíssimo com esse tipo de pergunta. O que você tem de perspectiva, ou o próprio Grupo Ânima, sobre a educação daqui a 5, 10 anos? O que vocês vislumbram a longo prazo? Tão complicado quanto futurologia tecnológica, né? Mas, assim, há sinais, né, de que existe uma demanda, né, por uma educação mais conectada ao mundo de trabalho, né? Então, assim, de novo, né, tecnologia vai ter um aspecto fundamental para que a gente atenda esse tipo de demanda, né? Então, cada vez mais, você vai fazer um curso de longo prazo, que é um investimento de tempo, dinheiro, você tem que ter garantia de que aquilo realmente vai te ajudar a melhorar de vida. Você vai conseguir emprego, você vai conseguir melhorar. Então, a tecnologia é um aspecto importantíssimo. Tem um aspecto, né, uma ferramenta para que a gente atinja esse objetivo. Segundo, a personalização. Né, a gente tem um desafio grande, geracional, de que as pessoas não querem mais ficar 3 horas sentadas numa sala de aula ouvindo um PPT, né? Então, assim, como é que a gente faz para garantir melhores experiências de aprendizagem? Então, isso também é algo que a gente enxerga. Isso é a realidade, né? Para quem tem filhos, conhece pessoas jovens, né? Sabem que já são pessoas que sabem utilizar tecnologia nativamente, mas tem uma questão de foco, né? Que as redes sociais, enfim, essa é uma outra grande discussão. E a questão da personalização, né? Então, assim, a gente sair de uma estrutura de educação massificada, né, linear, para uma estrutura personalizada, não linear, né? E, de novo, né, num ecossistema, né, tão grande quanto o da Ânima, a tecnologia vai ter um aspecto fundamental, né? E assim, a educação, ela está... nós já vivemos isso, né? A questão da aprendizagem ao longo da vida, né? O que muitos chamam de lifelong learning, né? Aquele ciclo de... Você estuda 20 anos, depois trabalha e se aposenta, né? Para nós que somos de tecnologia, já é natural, né? A gente tem que ficar continuamente estudando, mas a gente percebe que isso também está se expandindo para outras áreas de conhecimento. Então, as pessoas estão tendo que estudar. Então, seja uma segunda faculdade, sejam cursos livres, uma pós. Então, isso também é uma tendência grande que está se expandindo para além do mundo de tecnologia. Perfeito. Até vou pegar aqui sobre os cursos livres, tá? Antes da gente ir sobre a parceria com a Sensidia. Eu percebo um pouco que a maturidade para a absorção do conhecimento, né, ao longo da vida, ela muda. Então, quando a gente é jovem, precisa fazer uma graduação, meio que a gente tem que escolher uma graduação muito jovem. Então, eu vou entrar para fazer a graduação, enfim. Então, acabo tendo que escolher uma graduação muito cedo para me formar e tal. E depois que a gente acaba já entrando no mercado de trabalho, amadurecendo bastante, eu vou procurar cursos livres para, de repente, estudar o que eu gosto, estudar o que eu preciso estudar para aplicar no meu trabalho, enfim. Então, minha maturidade para o conhecimento muda, né? Os cursos livres hoje, você percebe que, de repente, nos próximos anos, aí 5, 10 anos que a Adri mencionou, ele pode continuar evoluindo e trazendo ainda mais essa dinâmica para as pessoas, para os alunos? Quando você faz... Sim, e é uma escolha muito difícil, né? Imagina, né? Um jovem, um adolescente lá no auge dos
Da indecisão da vida da dele. indecisão da vida, do tem que fazer uma exato. escolha de vida, não é simples, né? Vamos ser franco que é uma escolha super complexa, né? Mas um curso superior, ele tem como objetivo te preparar para fazer a profissão, então assim, conteúdo, né? Sim. Desenvolvimento de competências, mas também habilidades que não são conteudistas, né? Vamos lembrar que na nossa época, né? Nós somos da geração onde o ensino ele era majoritariamente presencial. Ainda peguei um pouco de hibridez, mas... E o fato de você ir para uma sala de aula, você não vai receber só conteúdo. Isso pode, para quem, principalmente para um jovem que não consegue enxergar as habilidades não conteudistas, né? Então, resolução de problema, negociação, criatividade, essas coisas vão além do conteúdo só, né? Que você está absorvendo. Eu brinco que na faculdade você ir, né, para atividades não sala de aula, seja lanchonete, ou mesmo bar, isso está te ajudando a desenvolver algumas habilidades Com certeza. que eventualmente um curso livre, né, assim, vamos tomar cuidado com as generalizações, eles visam mais aspectos conteudistas, né? Então, o desenvolvimento de habilidades que vão além do conhecimento é algo que um curso superior é complexo, né? Porque, assim, difícil, é muito fácil numa prova você aferir o seu conhecimento em resistência de materiais, algoritmos, estrutura de dados. Mas as suas habilidades não são tão facilmente desenvolvidas, até porque tem muito aspecto individual, né? Nem todo mundo desenvolve criatividade, negociação, resolução de problemas do mesmo jeito, né? Então, mas é irrefutável o crescimento dos cursos livres, né? Quando a gente pega a quantidade o número de players, seja em área de tecnologias, mesmo fora, né? Venda, saúde, direito, muito grande, muito grande. Acho que isso, de certa forma, até para a questão do aprendizagem ao longo da vida, né? Muitos desses cursos não necessariamente estão pegando só pessoas que, na primeira graduação, estão pegando pessoas que já estão formadas, muitas delas que já estão trabalhando. Então, assim, isso, de certa forma, confirma a tese do aprendizagem ao longo da vida. Perfeito. Né? Obrigado, João. Falando um pouco sobre a parceria com a Sensidia, eu queria entender com você como essa parceria tem ajudado a Ânima na sua transformação digital, né? E aí eu abro para dois aspectos, tanto no aspecto de plataforma, né, de produtos em si, a plataforma que a gente tem com os add-ons, enfim, e tanto no aspecto de consultoria, né? A gente tem uma consultoria ativa e recorrente com a Ânima hoje, até exemplificando um pouco, né? Esse ano a gente trabalhou muito no projeto Atendimento 2.0, que ele visa melhorar a eficiência da jornada do atendente N1 ali, né? Então, quando um aluno entra em contato com esse atendente, né, com essa pessoa que está fazendo o atendimento N1, solicitando algum tipo de suporte, essa pessoa tem que consultar diversos sistemas, né, entre eles dois principais, que seria o CRM e o CIAF, né? E aí, esse ano a gente trabalhou muito com a Ânima, integrando o CRM, o CIAF e até outros sistemas, né? Então, esse é um exemplo de como o serviço pode ajudar nessa jornada também, não só o produto. Como você vê, João, que a Sensidia tem colaborado com a Ânima? Legal. A colaboração é grande, né? E aí o CIAF, né, só para todo mundo saber, é o nosso sistema de gestão acadêmica, né? Onde ficam todos os registros, né, dos contratos acadêmicos e financeiros, né? Então, você consegue ter acesso à vida e concentrar isso no CRM, que foi muito o objetivo do Atendimento 2.0, o projeto, né? Permitiu que numa única plataforma, né, no CRM, os atendentes conseguissem ter acesso. É muito mais rápido, né? No fundo para melhorar a qualidade do atendimento. Mas a escolha da Sensidia foi um processo super minucioso, né? Então, assim, quando nós começamos o processo de transformação digital, nós tivemos vários projetos estruturantes, desde nuvem, né, até um barramento, até uma autenticação única, né? Porque antigamente, antes da transformação digital, cada pessoa tinha 200 credenciais. Então, imagina, além do flanco de segurança, a experiência, né, de autenticação muito ruim. E um deles foi a escolha do parceiro de APIs, né? Então, assim, nós já sabíamos no início que a API seria uma frente super estratégica do nosso processo de transformação digital. E nós fomos super minuciosos, né? Assim, a Sensidia, ela participou, né, de provas de conceito práticas, né, assim, colocou mão na massa para a gente experimentar, fazer análises funcionais, técnicas, né, de escala. Então, isso foi um diferencial grande, né? Foi um parceiro super que participou muito perto, né? Diferente de outros players. E o time de consultoria foi um dos fatores decisivos, né? Porque, assim,
Nós consultamos empresas que já utilizavam Sensidia, então vocês foram super bem recomendados, mas ao termos a presença de um time de consultoria técnicos, foi muito rico, porque além de, eu não vou só contratar uma plataforma e vou ficar aqui me virando, né, para fazer o gateway funcionar, e além das questões culturais, né, gente? Lembra que a gente veio de uma cultura monolítica, de sistemas monolíticos. Pô, não é só o gateway, né? Tem todo um conhecimento de como é que eu faço para trabalhar nesse mundo distribuído de APIs. Então, o time de consultoria também ajudou, não só ajudou, né? Tá no gerúndio, né? Está ajudando muito nesse processo. Então, essa parceria, tanto para a parte da plataforma quanto dos times, ela foi decisiva. Decisiva, né? Porque usando outros players, eu teria que ficar, ou ter que contratar alguém, ou ficar a minha própria sorte, né? Muito bom. Estamos caminhando para o encerramento com um feedback desse, excelente, né, Luiz? Olha, excelente. Ô, João, então, queria ouvir de você, assim, o que você tem de insight que você poderia compartilhar com o público que está ouvindo e vendo a gente em relação à educação conectada? O que você diria aí da posição que você está hoje, né? Head de tecnologia, de IA generativa dentro do Grupo Ânima. O que você dá de principais insights, assim, conselhos para quem quer entrar numa jornada de educação conectada? Acho que alguns dos conselhos, vamos dividir em 2 pedaços, né? Assim, alguns dos conselhos, né, são mais generalistas, né? Então, a ideia de você ter uso de APIs, principalmente em ambientes de crescimento, né, e de expansão, né? O uso de APIs, ele é fundamental. Quando você sai de uma estrutura centralizada e descentralizada, você precisa ter uma estrutura, uma estratégia de APIs muito bem definida, né? Porque senão fica muito caótico, né? Porque quando você tem um único sistema e passa a ter vários sistemas, isso muda, os desafios mudam significativamente, né? Então, não ignorem. E aí, assim, óbvio que essas novas tecnologias como nuvens e a generativa, né, são muito importantes se você precisa, né, gerar valor para o negócio, na velocidade que o negócio vem, porque assim, a velocidade da mudança continua acelerando, né? Então, ter estruturas descentralizadas, e de novo, APIs fazem tem um papel muito importante, estratégico, né, nessas frentes. Isso não só para a educação, né? Olhando para a educação, assim, educação ela tem um propósito, eu já trabalhei em diversos setores, que é muito inspiracional, né? Poucos setores têm impacto transformacional na vida das pessoas com a educação. Então, tanto que eu já tinha ficado vários anos em outros setores, eu estou quase há 20 anos em educação, né? Então, é um ambiente muito, muito rico em termos de propósito, né? Então, estando do outro lado, assim, aprender, né? Acho que o aprendizado contínuo, para a gente que trabalha em tecnologia, isso já é quase que uma... Não é nem realidade. A gente fica obsoleto de um ano para o outro, né? Necessidade, né? Mas necessidade. Assim, continuar aprendendo, sempre que se você se deparar com uma nova tecnologia, entenda aquela tecnologia, óbvio que, mesmo que a gente tem desafios das escolhas, né? É tanta coisa que a gente tem para estudar que tem que fazer escolha, mas assim, não deixe de estudar e aprender e sempre olhar para as tecnologias e entendendo o valor que aquilo pode gerar. Para o negócio, em educação, né, não é diferente, né? Assim, as tecnologias têm um aspecto fundamental no processo de formação, né? Seja nosso, né, quanto dos nossos estudantes, né? Assim, é muito difícil a gente pensar na educação hoje sem tecnologia, né? Imagine o que seria do mundo sem tecnologia na época da pandemia, lembra? A gente teria uma pausa, né? Um vácuo ali de 2 anos e a tecnologia, ela permitiu que a gente continuasse, óbvio que tem muitas ressalvas, que essa é outra conversa longa, mas a tecnologia aplicada na educação é uma ferramenta, né? Lembra que a gente não faz tecnologia por tecnologia, mas tecnologia realmente para melhorar as experiências educacionais dos nossos estudantes. Então, isso também, na minha opinião, veio para ficar. Muito bom, muito bom. Muito feliz aqui com o papo que a gente conseguiu construir aí na última hora. Obrigada novamente, João. Repito, a gente estava ansioso para ter essa conversa com você. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Adri. Obrigado, João. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Muito obrigada. Pessoal, obrigada por acompanhar aqui essa conversa com a gente. E a gente finaliza hoje muito feliz. Mais um Sensidia Podcast. Um abraço, até a próxima.